tema da nossa ministração hoje é arrumar a casa, e o texto base dele vai ser Isaías 38, do 1 ao 5, que diz assim: Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse-lhe: Assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Vá dizer a Ezequias assim, diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. A gente pode olhar esse texto, né, por dois aspectos, de pensar na nossa casa mesmo, a casa física, que precisa ter uma ordem, né, que possa estar desorganizada, seja a família, seja os entendimentos ou algo relacionado ao seu próprio lar, mas pode ser também o lar que você é, sabe, para Deus. Talvez o seu coração hoje não esteja organizado da forma que Deus quer, talvez a sua vida hoje, no total, não esteja organizada da forma que Deus quer, e Ele está te chamando a colocar a casa em ordem. Ele está te chamando para limpar essa casa e organizar as coisas, mudar as coisas de lugar, jogar fora o que for necessário, colocar o que for necessário para que ele possa habitar ou para que ele possa transformar e fazer aquilo que é necessário. Aqui a gente vê que Ezequias, ele precisava que algo mudasse naquele momento. Deus pediu para que ele colocasse a casa em ordem, é algo que Deus estava pedindo para mudar, mas Ezequias precisava de tempo também. Então Ezequias ele clamou a Deus, pedindo, sabe, para Deus ouvir a oração dele realmente, né? E quantas vezes a gente passa por situações difíceis ou situações que Deus nos pede e nos fala algo e a gente não clama a Ele. Se a gente se colocasse no lugar de Ezequias e receber essa notícia que a gente iria morrer, se a gente tinha clamado a Deus ou teria ficado apenas desesperado, sabe? Sem colocar a casa em ordem, não organizar nada e simplesmente ficar angustiado com isso. Mas é que a gente vê Ezequias procurando a solução no lugar certo, procurando a solução em Deus. Ele clamou a Deus, ele pediu a Deus uma solução, ele pediu a Deus que entrasse com uma provisão para que ele pudesse fazer aquilo que Deus estava pedindo. Então, o que precisa estar em ordem hoje na nossa vida? O que precisa hoje ter essa mudança? O que a gente precisa clamar para Deus hoje? O que é esse algo que para a gente talvez seja impossível, uma notícia ruim, algo que possa hoje parecer impossível de acontecer, somente um milagre de Deus pode fazer. Então, o que a gente pode olhar para a situação? A gente pode seguir o exemplo de Ezequias, olhar para o exemplo dele e falar assim, tá, ele recebeu uma má notícia, mas Deus estava pedindo algo para ele, precisa organizar a casa dele. Então, o que Deus tem te pedido? O que Deus tem nos pedido? Como que está a nossa casa? Como que está as pessoas da nossa casa? Como que está o nosso coração? Como que está dentro de nós? Será que a gente tem organizado esse lar para que Deus possa habitar? E será que Deus também, a gente tem organizado o nosso lar, casa, para que Deus possa habitar também e possa agir em nossas vidas? Ou a gente tem deixado tudo em desordem? A nossa vida externa, a nossa vida interna, tudo aquilo a gente tem deixado uma bagunça, não tem deixado Deus agir, não tem deixado Deus colocar as coisas em ordem. E não apenas Deus colocar em ordem, mas a gente colocar aquilo que é necessário em ordem também, porque tem coisas que Deus vai fazer e tem coisas que nós devemos fazer. Imagine você que no lugar de Ezequias, sabe, Deus acrescentou para ele 15 anos. Se Deus te acrescentasse 15 anos, sabe, você soubesse que depois de 15 anos você iria morrer, o que você faria com esse tempo? E mais do que isso, o que você tem feito, né? O que nós temos feito com o tempo que Deus tem nos dado? Será que a gente tem usado o nosso tempo para glorificar a Deus, para arrumar a nossa casa, para arrumar aquilo que precisa, para glorificar a Ele? Ou a gente tem perdido tempo desesperado, ou a gente tem perdido tempo longe de Deus, ou a gente tem perdido tempo não clamando a Deus com a provisão, com a solução? Sabe o que temos feito com o tempo que Deus tem nos dado? Se você fosse Ezequias, como você iria agir? Você ia ficar apenas desesperado e não ia clamar a Deus? Ou você mesmo desesperado ia clamar a Deus, ia pedir socorro e ia correr para Ele?
E hoje, um convite de hoje com essa palavra é um convite para você e eu olhar para dentro de nós, do nosso coração, olhar para dentro de nós mesmos, de olhar como está o seu coração, onde está o seu tesouro, quem você tem adorado e quem é o Senhor do seu coração. Se seu coração precisa de uma transformação, peça a Jesus, clame a Ele. Se seu coração está sendo outras coisas, clame a Jesus e peça para Ele que Ele seja o seu tesouro. Se você tem adorado outras coisas que não é o Senhor, peça a Jesus para que Ele possa ser adorado. E mais do que isso, sabe? Que essa transformação venha refletir em ordem na sua casa física, sabe? Talvez esse ponha em ordem que Deus tem chamado, sabe? É para você pôr em ordem primeiro o seu coração, põe em ordem a sua vida, e a sua vida vai refletir colocando ordem na sua casa, né? A casa que você mora, vai refletir na vida de outras pessoas, seja seus parentes, seja as pessoas que convivem com você, seja seus amigos, vai refletir, sabe? Então a gente tem que começar a colocar em ordem por nós. E isso vai refletir em todos os lugares que a gente for. Isso vai refletir na nossa vida por completo. Então, como que tá a nossa vida? Como que tá o nosso coração? Como que a gente tem caminhado com Jesus? Será que a gente tem caminhado numa eterna bagunça ou a gente tem caminhado como pessoas que todos os dias fazem uma limpeza? Sabe? Todos os dias tenta organizar algo. Todos os dias deixa Deus fazer algo, deixa Deus tratar algo. Todos os dias revela Jesus na sua casa. Todos os dias revela Jesus nas atitudes, no que fala. Prega, sabe, o evangelho com a vida que vive. Você já deixou Jesus arrumar a sua casa? Seja a sua casa física ou a sua casa interior. Você tem deixado Jesus arrumar a sua casa? Talvez o instrumento para arrumar a sua casa física que Deus quer usar é você. Talvez o instrumento que Deus quer usar, o canal que Deus quer usar é você, mas primeiro você precisa deixar Deus arrumar você primeiro. Você precisa deixar Deus organizar você primeiro, Deus tratar você primeiro, para que assim você seja uma pessoa que também ajuda a tratar outras pessoas. A Bíblia fala que quando a gente está em Cristo, né, tudo vai ser novo, sabe? Tudo novo se fez. Então a gente precisa deixar Jesus tratar aquilo que é necessário em nós. Precisa deixar Jesus arrumar a nossa casa, seja ela física ou seja o nosso coração, porque realmente tudo é uma bagunça sem Jesus, sabe? Realmente tudo se torna um caos sem Jesus. Então se a gente não age como Ezequias agiu, de olhar, cara, eu preciso arrumar a minha casa, sabe? E se as pessoas que convivem comigo morrerem hoje, elas conheceram Jesus através de mim? Se as pessoas que estão à minha volta morrerem hoje, será que elas conheceram Jesus e viram Jesus através de mim? Será que eu tenho visto Jesus através de mim mesmo, sabe? Então, isso é muito necessário a gente entender que se a gente olhar para a atitude de Ezequias e clamar a Deus, tomar isso como exemplo e clamar a Deus, Deus ele vai nos ouvir. Mas a gente precisa também ter essas características, né? Ver que Ezequias ele servia a Deus com devoção sincera e fidelidade, e ele tinha feito o que estava fazendo o que Deus aprova. Então a gente já vê aqui alguém com o coração disposto a obedecer a Deus. E se ele estava disposto a obedecer a Deus, já obedecia a Deus, ele fez aquilo que Deus pediu, sabe? De colocar a casa em ordem. Então, eu queria que você pensasse o que está em desordem na sua vida. Queria que você pensasse o que está desorganizado na sua vida, o que está desorganizado no seu lar, o que está desorganizado no seu coração, o que está desorganizado em todas as áreas da sua vida, que precisa ter uma ordem, que precisa agora de uma limpeza, que precisa agora de uma arrumação, sabe? Realmente precisa de uma faxina. Então, coloque as coisas em ordem. A gente realmente não sabe o dia de amanhã. Esse aqui pelo menos foi avisado, né? Imagine, a gente não vai ser avisado quando vai ser o nosso último dia de vida. Talvez seja, né? Ou não. Mas a gente não vai ser avisado. Então, a gente não sabendo quando vai ser o nosso último dia de vida, a gente tem aproveitado esse tempo que Deus tem nos dado e tem organizado aquilo que precisa ser organizado. Ou a gente tem acumulado mais bagunças, tem acumulado mais coisas para nossa vida, ao invés de deixar Deus organizar o nosso lar, a nossa casa, o nosso coração, a nossa vida por completo. Então, o convite de hoje é: olhe para dentro de você mesmo, veja o que precisa ser limpo, veja o que precisa ser tratado, veja o que precisa ser arrumado. Olhe para dentro da sua casa e veja o que precisa ser
tratado, o que precisa ser arrumado, o que precisa ser organizado. E eu acredito que se a gente olhar com sinceridade e olhar da forma que Deus quer que a gente olhe, a gente vai encontrar muitas coisas fora do lugar e coisas que não deviam estar. Então, se a gente estiver com o coração disposto a obedecer igual a Ezequias, a gente vai ouvir aquilo que Deus está pedindo para a gente colocar as coisas em ordem, vai obedecer e vai começar, sabe, a organizar essas coisas. Então, comece de agora a organizar aquilo que é necessário. Comece de agora a deixar Deus organizar a sua vida, deixar Deus organizar a sua casa, mas que eu e você venhamos fazer a nossa parte, porque aqui Deus lhe deu uma ordem para Ezequias, para organizar a casa dele. E Deus fez a parte dele, que foi dar tempo para ele fazer isso. Então, o que é de Deus para fazer, ele vai fazer. O que é para nós fazermos, a gente tem que fazer. Porque a gente vem fazer a nossa parte, vemos organizar a nossa vida por inteiro, deixando Deus fazer aquilo que é necessário e clamando a Ele. Talvez a gente precise clamar a Deus para que algo mude, sabe? Independe do que seja no seu lar, seja no seu coração, seja na sua vida pessoal. Se você clamar a Deus, Ele vai te ouvir, Ele vai te dar uma solução. E com essa solução você vai poder agir diante disso. Então ouça a ordem de Deus, põe em ordem a sua casa e comece de agora.